Olha onde é que eu tô. Olha com quem que eu tô. A gente está começando agora a nossa etapa 1 de Volta ao Mundo. Vocês acabaram de assistir agora, até a semana passada, a etapa 0, o Ushuaia Carretera Austral. Mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham se divertido. Só que isso era só a ponta do iceberg, a gente estava se desenferrujando, fazia tempo que a gente não viajava para o exterior junto. Ou a gente levava grupos, ou viajava aqui pelo Brasil. Então, o Ushuaia Carretera Austral foi um desenferrujar das engrenagens para a gente viajar para o exterior sozinho, só nós dois. Então agora começa a etapa 1 e a gente está saindo aqui da porta da GIF e vocês devem estar percebendo que não temos nenhuma moto aqui. Por que não temos moto, dona Elda? Porque temos malas. Nós temos malas. Nós vamos sair do Brasil de avião. A gente vai para um outro destino que não dá para chegar de moto, mas dá para motocar. Já sabe para onde é que a gente vai? Tem ideia? Será? Acompanha a gente que está só começando. Aqui ó, estamos de Uber, bonitinho. Cadê o Carlos? Dá um tchau aí, Carlos. Aê! Nosso amigo, cara, nosso parceiro. Partiu Guarulhos. Claro. Obrigado. Boa semana. Tchau. Bom, não, tá. Ele foi suspenso por 120 dias. Celular e aí? Não. É só internet, TV e o telefone fixo. Aí quando eu voltar, eu ligo pra eles e fechou. Tamo junto. Daqui 80 dias a gente se vê. Estamos chegando aqui no aeroporto de Guarulhos. Já já vocês vão ter uma noção para onde a gente está indo. Eu na barriga. Abre sésamo. Não é que todo mundo teve a mesma ideia que a gente. Viajar de avião hoje. Nervosa, ansiosa? Como é que tá o coração? Nervosa não. Não? Tô assim... Ai, a ficha não caiu ainda. Não caiu ainda, né? Não, eu tô assim meio fora do meu ambiente, tô no aeroporto, né? Tô sempre na moto. No aeroporto. Eles ainda não sabem pra onde a gente vai. A gente não falou. Não sabe? Você não falou? Ainda não. Ele tem dessas, né? Cheio das surpresas. As pegadinhas dele. Eu já queria falar, né? Eu queria falar. Eu vou fazer o seguinte, quando a gente for embarcar, daqui a pouco, eu vou mostrar a aeronave, tá? Das janelinhas. Mas é uma aeronave que vai para vários destinos, mas já vai dar uma boa letra. Já vai dar uma pista. Vai dar uma baita de uma pista do nosso destino. Etapa 1 de Volta ao Mundo de moto. Legal. Né? Etapa 1, gente, a 0 vocês estão acompanhando agora. Não, já acompanharam, acabou semana passada. Acabou? Acabou semana passada, o pessoal já legal. curtiu. Vocês gostaram? Pra E vocês. aí passou uma semana só, a gente já tá em outra etapa. Mas é fogo, hein? É, a gente é. Brincadeira. É uma semana só pra trocar a cueca, lavar o cabelo e embarcar em outra. Embarcar em outra aventura. Agora acompanhem a gente. Ai, gente. Vai ser bom, vai ser legal. Força pra gente. Eu tô nervoso. Tá nervoso? Tô. Olha aqui. Ai, não pode mostrar. Não pode mostrar. Ah, não, eu já mostrei. Ah, já? Aí, ó, gente, é só assim que ele entra no avião. Ele morre de medo. Não. Eu entro no avião pior. Eu e Tim Maia tamo junto. A vantagem é que o Tim Maia, ele comprava a passagem e não ia. Eu ainda sou canguinha. Eu não consigo deixar essa grana pra companhia aérea, então... Eu não tenho problema nenhum de voar. Não, mas eu vou falar pra você que eu não tô nervoso do voo, eu tô nervoso do que a gente vai fazer agora. De todo o destino. Do desafio. O desafio é grande. Tô nervoso, tô ansioso, tô com medo. Tá com medo, meu bem? O medo é bom. O medo é bom, o medo é preserva. sempre bom. Exatamente. O medo preserva. É um instinto natural. E a gente precisa porque é isso que nos protege, que nos dá prudência. É bom? O medo é bom. Vai ser bem louco. É, meu bem. Mas vamos lá, agora não tem mais jeito. Não tem como voltar atrás. Agora não tem. Ah, não tem. Não foi você que queria andar de moto? Você não quis trabalhar com moto? Não é você que quer trabalhar com moto? Então, agora aguenta. Agora vai.
Agora vai, né? A porteira abriu. Não, mas desistir não é opção. Não é opção. Nunca foi. Deus nos abençoou, te abençoou. Depois do acidente, ó, tá inteiraço. Hoje eu tô fazendo 4 meses do meu acidente. 4 meses? Exatos. Parabéns. 4 meses. Parabéns. Estou aqui sem bengala, sem muleta, sem andador. Tá vendo só como a vida é? Pronto para fazer 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros. Não é brincadeira, não. 19 países. Já tô dando as letras, hein? Ih, já contou. Ih, Não. tá vendo só? Ó, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Toma um embelezador. Sai falando mais que devia. Não, mas já estamos no jogo. O pessoal vai acompanhar essa etapa inteira, então. Já. Vocês vão ficar sabendo. Esse mesmo episódio vocês vão ficar até o final, vocês vão saber qual é o nosso destino. Muitos de vocês já estão aí. Ah, tem amigos que já acertaram. Já coloca aqui embaixo assim, ó, eu já sei para onde é que vocês vão. Já põe aí. E põe 1 minuto do vídeo. Aí eu já vou saber. Outros passaram longe. Outros Sim. passaram longe. Não, a aposta é outro destino. A aposta é outro destino. Teve essa enquete, amor, pra saber ou não? Não, Não, né? Mas mas lá nas suas redes, né? Nas redes o pessoal vem com veemência. Ah, vocês estão indo Para para tal tal lugar. lugar. Eu Eu vou falar para você que sei nem lá. os nossos amigos próximos que vão em casa para churrasco e tudo mais não sabem. Tem uma leve desconfiança porque lá atrás a gente acabou dando com a língua nos dentes, mas aí eu fiz um acordo com a Elda. Não, eu não posso falar para minhas amigas, a meu partir Deus. de agora, quem chegar do nosso ciclo de amigos e perguntar por onde é que vocês vão mesmo, não posso falar. Não posso falar. Isso é uma surpresa. É para manter realmente o interesse de vocês. Exatamente, o interesse, né? A vontade de acompanhar. Exatamente. Dá uma estigada. A gente não faz dancinha. Não pinta o cabelo de azul, não rebola, não mostra a língua. Eu já falei pra ele pintar a barba, pintar o cabelo, ele não pôr quer. glitter na barba. Pedi não, sugeri pra que ele tivesse um TikTok, não quer. Ai, eu vou sair dançando. Como é que é? Bem as dancinhas. Então, como a gente não faz essas palhaçadas ridículas, É que eu não sei dançar, se eu a soubesse, gente mantém em nossa. segredo, faz esse mistério. Dançava em cima da moto, mas não sei dançar. Então, não, mas vai Eu dar tô tudo ansiosa só pra saber qual a moto que iremos rodar. Ah, é verdade. Isso eu estou Ela ansiosa. também não sabe, ela também não Isso eu sabe. não sei. Isso aí é verdade. Na live eu falei que eu não sabia, realmente eu não sei que moto que é. Vou dar mais um spoiler. Não é com a nossa Tiger. Aí é Nossa, lógico, ele né? tá bonzinho. Não é lógico, né? A nossa Tiger tá no aeroporto. Como é que Ué, mas tá? você poderia A moto- embarcar É a verdade. moto, não é, né? Na Mandar aero- ela de navio mandar ou de avião. é verdade. Bom, mas já falei, não é a nossa Tiger. Qual moto será? Qual a nova moto do canal, Qual dona será? Elda? Qual será? Qual a nova moto do canal? Nem é a moto do canal, mas vai que vai. Vai que vira. É, vai que rola, né? Vai Vai, que- que cola, vai que cola. Vai que cola e eu volto com a moto pra casa. Em vez de voltar de avião, volta pilotando. Nossa, ia ser, né, gente? Ia ser ser mágico. maravilhoso. Ia ser mágico. Ia ser mágico. Andar de moto com você é mágico. Essa Oh, moto meu nova será pura magia, hein? Meu Deus, eu não sei qual que é. Isso eu tô ansiosa pra descobrir a moto. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Gostou do voo, dona Elda? Sim, Foi de boa, né? foi. Sem turbulência. Sem turbulência e o pouso foi bem suave. Nossa, muito suave. Muito suave, eu nem senti quando ele pousou. Foi bem Parecia que eu tranquilo. ainda estava voando. É, Foi muito bom. bem legal. Muito bom. Dona Elda, fala pra gente, onde é que nós estamos? Uma estação de trem. Em que lugar do mundo, dona Elda? Em Milano. Milano. Estamos na Itália, mamma mia. Estamos na Itália. Vamos começar a nossa volta ao mundo. Por favor. Vamos começar a nossa volta ao mundo Ma pela dai. Itália.
A gente acabou de chegar aqui em Milão. Ai, gente, é super legal. Pode continuar. Já saímos de casa ontem, era 9 horas da manhã, fomos para Guarulhos, pegamos um avião para Madrid. De Madrid fizemos aí quase 2 horas de conexão. Exato. Pegamos um outro avião aqui para Milão. Agora a gente vai pegar um trem para a Estação Central de Milão e de Milão a gente vai pegar um outro trem para Brescia. A gente vai começar a nossa volta ao mundo em Brescia. Brescia. Homenagem a quem? A Divi. Divi. Qualquer coisa que a gente falar agora vai ser assim, não acostuma. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Mas hoje a gente vai descansar. Vamos dar uma cochilada para recuperar aí o fuso horário. Só filminho e eu vim conversando a viagem toda, claro, com a minha amiga Neiva, que eu já fiz uma amiga maravilhosa. Eu não consigo dormir em lugar nenhum, então hoje a gente vai recuperar esse soninho da beleza. E aí amanhã a gente vai na Dona Divi, porque é lá que a gente vai retirar a nossa moto. Ai, meu Deus, qual será? Gente, eu não sei, ele ainda não me contou. Vai ser uma surpresa completa para nós, vocês aí e para mim aqui. Beleza? Então fica com nós, que já vocês sabem que moto que é. Bora motocar o mundo. Bom, a gente já pegou um trem do aeroporto aqui para Milano Centrale e agora a gente comprou uma passagem para esse trem aqui que vai levar a gente até Brescia. Vai ser bem rapidinho porque esse trem aqui ele é direto. Ele vai na verdade ele vai para Veneza e ele para em Brescia, então ele é direto. Veneza não, Verona, não é? Não, esse vai para Veneza. Esse vai para Veneza. Eu já peguei um trem para Brescia que era mais baratinho, só que ele vai parando em todas as estações, aí dá 1h30 de viagem. Esse cara aqui vai levar a gente até Brescia em 30 minutos. 35 minutos. Muito rápido. São 150 quilômetros, você imagina o pau que ele vai. O pessoal já está embarcando aqui. E agora é a nossa vez. Bora lá. A gente está aqui hoje na matriz da Divi, aqui em Brescia, e existem muitos motivos para se comemorar essa visita aqui. Bom, é a minha terceira vez, graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui pela terceira vez. A Elda está vindo conhecer pela primeira vez as instalações da Dona Divi Matriz. Aqui estamos no prédio da diretoria, os escritórios centrais, o pessoal do design fica aqui, o pessoal de engenharia. Os produtos são criados neste prédio aqui, né? Mas vocês estão dando uma olhada aí nas imagens, aqui na Itália é diferente do Brasil. No Brasil, em Pindamonhangaba, nós temos uma única unidade onde concentra as partes de injeção, a parte de ferragem, montagem, né? É tudo num prédio só. Aqui na Itália, esses prédios eles são separados, eles não ficam numa única unidade. Ficam próximo aqui da matriz, mas ficam separados. Então a gente está dando aí um rolê por todas essas unidades para que a Elda possa conhecer. Dona Elda, o que está achando aí da visita na Dona Divi? Affascinante. Affascinante. Vem falar affascinante. Vai de novo. Como...
fascinante. Olha o tamanho. Gigante, Vocês não né? têm ideia da maravilha que é uma das... Aqui é o que, bem? Aqui é o depósito, galpão? aqui é o depósito de montagem e distribuição. Distribuição. Gente, é muito incrível. É apaixonante ver como a organização, o trabalho e como tudo é feito com primor. É maravilhoso. Eu estou encantada. Ó, 45 anos, desde 1978. Tivemos a honra de ver o seu Giuseppe, de encontrar com o seu Giuseppe. É a segunda vez que eu aperto as mãos santas desse homem. A Elda ficou extremamente emocionada. Não estamos mais com a Dona Tex, nós estamos de Evic. Evic é uma marca da Givi, as iniciais da filha do seu Giuseppe, a Endrica. Ela é que é a estilista, a criadora dessa linha. Infelizmente é uma linha que não existe previsão de ir para o Brasil, ok? Mas é um equipamento topzera, muito bacana, com forro térmico, com forro de capa de chuva, muito confortável, um visual muito bonito, né? Bem chamativo, essas ombreiras aqui amarelo fluorescente, dá um baita de um destaque na pista. E é com esse equipamento que a gente vai fazer essa nossa primeira etapa de volta ao mundo aqui na Europa. Hoje é um dia muito especial pra gente, porque daqui inicia-se a nossa volta ao mundo. Já começamos lá no Brasil, saímos lá da Givi Pindamonhangaba, mas aqui é realmente o start dessa viagem. E eu tenho uma surpresa para a Elda, que ainda não viu a moto que a gente vai fazer essa viagem. E talvez você deva estar se perguntando, mas espera aí, por que o Guga vai pegar essa moto na Itália, vai pegar essa moto na Givi? A Givi não faz motos e realmente a Givi não produz motos, mas existe um detalhe que vocês não sabem. Toda vez que a Givi precisa produzir um produto novo, ela fica muito antenada no que tem de lançamento no mercado e aí ela vai até o mercado e compra essa moto, traz aqui para os escritórios, traz aqui para o pessoal de engenharia e aí é feito um desmonte da moto para que os engenheiros possam analisar aonde é o ponto de ancoragem para os seus produtos, seja protetores de motor, de carenagem e as próprias ferragens de baú. Eles desmontam essa moto inteira, estudam ela e aí daí saem os projetos, daí é que é criado os projetos para cada moto. Tá? Os baús são universais, as malas são universais, mas as ferragens é exclusiva para cada modelo de moto. Pois bem, feito isso, a Givi monta essa moto e vende. Tá? E aí eu pensei, falei, caramba, e se eu perguntar para a dona Givi se não tem nenhuma moto aí guardada no estoque que eu possa utilizar? Ano passado eu estive aqui na Itália para participar do Wakeman e aí eu conversei com eles e eles falaram, Guga, a gente vai te ajudar, você precisa de uma moto? Deixa com a gente que a gente vai conseguir uma moto. E eles conseguiram, eles deram umas telefonadas e uma casa montadora, como eles chamam aqui, respondeu e falou, a gente vai emprestar uma moto pro Guga e vamos lá fora que eu quero mostrar essa moto para vocês. Olha o degrau. Não olha. Não olha. Olha aqui. Eu consegui uma bicicleta pra gente fazer essa viagem, tá? Ai, meu bem. Vamos pedalar. Vamos pedalar as Dolomitas de bicicleta, tá? Tá preparada? Tô, vai. Não sei. Olha. Ah, meu Deus! Mentira!
é uma Transalp 750. Não tem no Brasil ainda. Você vai ser a primeira brasileira. A primeira? A primeira. Eu não acredito. Exatamente. Aqui, bem, todinha equipada. Meu Deus, Com os baús Evo. Esse baú também vai chegar ainda no Brasil. Mas essa moto aqui Ela foi lançada, se eu não me engano, acho que há uns 2 anos já, aqui na Itália, aqui no Brasil. Mas no Brasil ela ainda não chegou. A Transalps. Uhum. Olha, ela está equipada com essas malas da Canon. Está equipada com essa bolha. O protetor e o cárter são da... corrente. Ela é de corrente. Uau. E aí esses baús Evo, que ainda vão chegar aqui no Brasil. A gente já vai dar umas voltas para você dar uma olhada. Uma linha tanque da linha X-Line, da Give. Tem ali também o suporte de celular. Os nossos capacetes aqui, da linha X21. Você nem viu o capacete. Ai, eu amei, Give. Ai, que louco. Give, você é maravilhosa. Ficou muito legal, né? É Honda, bem? É Honda. Ó, espetacular. Suportes Give, óbvio. Amei. Óbvio. Deixa eu ver. Aí, ó. Ai, meu Deus, não tô acreditando. Vamos botar bicicleta? Eu falei. Era uma bicicleta. É lógico que eu tô com graça. Eu sou Zé Graça. Gente, olha as luvas. Essas são as luvas da Heavy que a gente vai usar também. Vendo que lindas luvas. Eu coloquei prova a d'água. roupa, gente. É, eu a roupa. Amei, mas aí a luva... A luva eu deixei aqui fora pra você ver. Tá aí, pessoal. Essa aqui é a moto que a gente vai fazer essa nossa etapa número 1 aqui pela Europa. A gente vai primeiro rodar toda a Itália. Vamos ficar um bom tempo rodando aqui na Itália. E depois a gente tem mais 18 países para percorrer. Eu espero que você se amarre nessa série. Não perca, todo domingo às 19 horas tem um episódio novo. E a gente vai sair daqui, ó, da nave mãe. A gente vai sair daqui pro mundo. Tá preparada, dona Elda? Eu já nasci preparada. Eita porra! Pergunta a você. Vamos embora. Eu tô preparado. Gente, Bora eu tô motocar, assim, meus eu amigos. tô em choque. Ao longo da viagem eu falo dessa moto pra vocês. Brescia é uma cidade que respira história. Entre ruínas romanas e ruelas medievais, há uma energia que mistura tradição e inovação. Foi aqui, nesse berço de cultura e empreendedorismo, que nasceu Giuseppe Vincenzi, o visionário fundador da Give. Imaginar o pequeno Giuseppe nos anos 50, cruzando essas ruas a caminho da escola, com sonhos acelerando na sua imaginação, é surreal. Mais tarde, como piloto de moto velocidade nos anos 60, ele não só competia, mas absorvia a essência de cada quilômetro, já vislumbrando um futuro que conectaria motociclistas ao mundo todo. E foi aqui que ele transformou sonhos em realidade ao fundar a Give em 1978, revolucionando o motociclismo de viagem. Cada esquina nos lembra que por aqui sonhos são acelerados e que tudo começa com um caminho, uma ideia e a coragem de seguir em frente. Afinal, não é sobre isso que o motociclismo fala? Liberdade, inovação e paixão? Aqui são as antigas ruínas de um Capitólio romano, óbvio. E em 73 depois de Cristo, obviamente parcialmente restaurado, né? Porque pensa num trem que tem quase 2000 anos. É isso aqui, olha que louco. Legal, né? A gente no Brasil, a gente não tem, né, essas coisas que tem 1500, 2000 anos. É só pra esses lados aqui. Olha só que louco aqui, ó. Imagina como deveria ser isso tudo, né? Quase 2000 anos esse trem aqui. Uma pedrinha de 2000 anos. Aqui nós vamos ter o teatro e o Museu de Santa Júlia, mas a gente não vai entrar nele não.
Só mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. Olha que legal. Aqui é o Teatro Romano. Sobrou dele, né? Uma coisa que eu fico imaginando era a engenharia que esses caras tinham pra construir esses trem aqui, rapaz. Sem um guindaste, sem uma grua, sem um motor a diesel. Como é que você faz, né, cara? Só com a força bruta. Só carregando e empilhando pedra. Você tem uma ideia disso? Fala pra você, faz um trem desse agora aqui, ó. Aqui é um terreninho. Pega as pedras lá e monta um teatro desse aqui pra mim. Quanto tempo você acha que um pedreiro faz isso aqui? Hã? Não dá pra ter ideia do tamanho disso aqui com a câmerazinha da GoPro, gente. Não dá. Isso aqui é muito grande. É muito grande. É muito grande. Gigante, né? Olha aquela aqui. Aquela ali aquela é a vasilha antiga. E essa é a nova.